pouco sobre sua formação. Existe algum empreendedor na sua família? Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Me chamo Marcelo Lacerda, sou formado pela Universidade Católica do Salvador há 5 anos. Tenho diversos cursos na área de emagrecimento, que é o que eu gosto de trabalhar. Também trabalho com hipertrofia e reabilitação do aparelho locomotor. Na minha família tem alguns empreendedores, inclusive minha esposa, mas ninguém atua na área da saúde. Infelizmente só eu. Como começou sua empresa? Você já pensava sobre isso há muito tempo? Teve algum planejamento? Bom, vamos lá. A minha empresa começou partindo do meu desejo de mudança mesmo, né? E se eu pensava nisso, eu pensava isso desde que eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade para ter a minha empresa, para trabalhar para mim. E a partir do momento que você começa a estagiar e começa a viver naquele meio de academia, você começa a perceber de qual forma o profissional é tratado por certas empresas. E aquilo foge um pouco, conflita um pouco com a sua forma de pensar. No caso, para mim, funcionou dessa forma. Conflita um pouco com a minha forma de pensar a educação física, o que eu imaginava, o que eu sempre sonhei e o porquê que eu me apaixonei pela educação física. Então, o desejo de mudança foi algo a mais para eu me impulsionar ainda mais para ter o meu próprio negócio. E o planejamento começa daí, começa você observar o mercado e tentar entender como é que ele funciona e tentar se encaixar nisso, criando laços principalmente com os alunos, para que daí você comece a ter coragem de enfrentar esse mercado lá fora sendo empresa também. Qual a finalidade do seu empreendimento? O que te impulsionou a começar? Bom, a finalidade principal, pessoal, é ter liberdade financeira, claro, e ter liberdade, né, em relação aos seus horários, né? Você conseguir montar a sua agenda, ir e vir, né? Não estar preso a uma CLT, cumprindo horários, os mesmos horários todos os dias. Você consegue de forma mais flexível se adequar a isso. Então a finalidade pessoal principal é justamente são essas duas para mim, é o que mais pesou na hora de escolher montar a minha empresa. Para o cliente é sempre saúde e bem-estar, né? Você oferece sempre saúde e bem-estar e no decorrer do caminho, se o cliente quiser acrescentar mais algo, a gente conversa e termina desenrolando, mas a finalidade principal é saúde e bem-estar sempre, e pessoal é livre-arbítrio, né? Você ir e vir, montar a sua agenda e liberdade financeira. Quais características pessoais são importantes na sua empresa? Bom, a principal característica que eu carrego é sempre estar embasado na ética, né? Por sinal, é até bom que vocês leiam o Código de Ética da Educação Física, que é uma boa leitura e te dá um norte de como você se comportar como profissional. Então, uma característica pessoal que eu não abro mão é estar sempre embasado na ética. Sempre primeiro ética e depois a partir disso, a gente desenrola qualquer tipo de assunto. Quais os riscos iniciais você vivenciou e como fez para resolver? Na verdade, inicialmente não tomei grandes sustos, não. Por quê? Porque eu decidi, estava no meu planejamento, não sair de vez da academia. Então eu consegui conciliar a academia com a CLT, com a minha empresa, né? Então eu não tive grandes sustos, consegui ali nesse meio termo, isso perpassava na verdade pelo meu planejamento, que era juntar uma reserva de emergência, né? Ter um capital de giro para compra de materiais. Então inicialmente eu pensei em ficar uns 6, 7, 8 meses voltado a isso, né? E consegui, dentro do meu planejamento, eu fiquei 7 meses juntando essa grana para que eu não pudesse realmente ter grandes sustos. Após isso, eu tive alguns sustos, mas como eu tinha essa reserva, eu consegui, né, equilibrar tudo e saiu tudo nos conformes, né? E hoje já está, graças a Deus, eu estou bem estabelecido e dentro de grandes sustos, pequenos sustos, eu consigo me equilibrar porque eu consigo ainda manter essa reserva de emergência caso a gente não consiga ter uma demanda grande de alunos, né, em determinado mês ou um decréscimo em outro. A gente consegue ainda se equilibrar devido às altas demandas, principalmente do verão. Vocês sabem que em algumas estações do ano os alunos são mais empolgados em relação ao treinamento físico, né? Então, basicamente, eu consegui equilibrar com o planejamento que já vinha anterior a isso. Seu negócio passou por muitas mudanças para chegar onde chegou ou fluiu bem desde o começo? Passou sim, passou e a tendência é que continuará passando. À medida que o mercado vai mudando, a gente também tem que ir se adequando, se encaixando,
reformulando os pensamentos e voltando para essa rotina, né? Porque a gente tem que pensar sempre em estar estudando e se atualizando e observando o mercado e para que lado o mercado está tendendo. Então a gente precisa claro, se especializar, se atualizar e tender para aquele lado onde esteja acontecendo a grana. Né? Claro que tem um contexto aí que se diz muito em relação ao seu público-alvo, e você tenta de alguma forma trazer essas mudanças para o seu público, para a sua demanda de clientes. Então, não só mudou o meu projeto, como ainda continuará mudando, e é um desejo meu também que continue mudando e se adequando à melhor forma que o mercado possa nos conduzir. Você faria algo diferente? Se sim, o quê? Não mudaria não. Acho que tudo que foi planejado fluiu da forma que eu pensei. Acho que talvez algumas atitudes eu pudesse, se pudesse fazer diferente, faria. Tipo, usar o não no momento, na hora correta. Acho que talvez isso sim eu mudaria. Você se arrependeu de algo durante o processo? Usar o não no momento, na hora correta. Acho que talvez isso sim eu mudaria, porque gera uma sobrecarga e não é legal, né? Não é legal para o projeto, você termina se comprometendo por um outro lado, gerando desconforto, e isso implicou algumas coisas para mim que não foram legais, e talvez isso eu mudaria, mas no projeto em geral, acho que não, eu faria da mesma forma, porque está dentro de tudo aquilo que eu planejei, então acredito que foi bem sucedido. Quais procedimentos você faz na consultoria online? Bom, na consultoria online eu trabalho tanto com planilha como com aplicativo, então isso perpassa muito pelo gosto do cliente. Eu sempre pergunto se ele prefere o aplicativo ou a planilha, e geralmente a maioria esmagadora prefere trabalhar com o aplicativo, e os aplicativos já te dão uma demanda muito boa de suporte, né? Então, com anamneses, com avaliações, a prescrição de treinamento com os vídeos instrutivos, né? Caso tenha algum vídeo que eu não concorde com a execução ou que eu queira acrescentar mais alguma coisa, eu posso acrescentar o meu vídeo dentro daquele processo, dentro do aplicativo. Eu filmo e coloco no aplicativo. Então, eu consigo trabalhar com o cliente com todas as armas, as ferramentas que a gente consegue fazer uma boa consultoria. Além disso, eu como não tenho, minha demanda é um pouquinho alta, eu não tenho condições de trabalhar com o aluno de forma online mesmo, ali ao vivo, eu peço para que eles sempre me mandem vídeos para correção de postura na execução dos exercícios, e o treinamento, claro que é sempre individualizado a partir da dificuldade e da necessidade do aluno, principalmente partindo do objetivo. Então, basicamente, a consultoria online funciona dessa forma, dentro do meu acompanhamento, já que tem pessoas que fazem de forma diferente. Então, o meu acompanhamento persiste mais dessa forma. Qual conselho você daria para a pessoa que quer empreender no mesmo ramo que você? O conselho que eu dou é você direcionar o seu público, ter paciência, muita paciência, construir a sua reserva, assim como eu fiz, e eu acho que é interessante para que não role nenhum tipo de desespero e você fuja do seu projeto, do seu planejamento. Estude bastante o mercado e as suas brechas, né, para que você possa entrar nessas brechas e conseguir alcançar alguns públicos. E tente algum diferencial, tente algo diferente do que outros vêm fazendo, porque o mercado é difícil, é saturado, e a gente precisa de alguma forma oferecer algo um pouquinho diferente. Mesmo que o cliente não repare isso de cara, mas que dentro do processo você consiga entregar algo diferente. Eu acho que o principal conselho seria ter coragem, né? Porque largar tudo e viver disso é bem difícil, né? Ter a sua empresa, ser autônomo, né, digamos assim, é muito difícil, muito arriscado, e principalmente ter planejamento, né? Planejar e não deixar que nenhum assunto fora a parte venha interferir naquilo que você tem planejado, né? Ter coragem e entender, caso algo esteja dando errado, como é que você pode, dentro desse seu planejamento, modificar, dar um passo para trás para que você futuramente possa dar dois para frente. Então,
É isso que eu dou como conselho, e desde já deixo o meu abraço e desejo de boa sorte a todos, que tenham uma boa formação e que vocês possam se especializar o tempo inteiro e tenham coragem, porque para quem ama educação, para quem não ama educação física é muito difícil, para quem ama é suportável e até gratificante. Então, fiquem com Deus, fiquem bem e a gente se vê por aí.